Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o dia, a hora, a oportunidade, receba aí o meu carinho, receba aí a minha gratidão. Ei, levanta da poltrona, folgado, e se inscreva no canal, fortalecendo a edificar a casa. Vamos que vamos aí ao direito à informação, exatamente sobre importunação sexual. Pelo artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, quem se lembra então de um homem que dentro de um ônibus coletivo ejaculava em mulheres que estavam sentadas e distraídas? O famoso vulgo punheteiro. Por várias vezes este homem foi preso e levado à delegacia. Sua conduta era enquadrada no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, com pena isolada de multa. Então, após prestar esclarecimento, ele era liberado. Entretanto, senhores, pois bem, a publicação de tais atos pela mídia provocou que comoção social, que por sua vez provocou o legislativo a tomar certas medidas e adotar algumas providências, de acordo com a Lei 13.718 de 2018, revogando o artigo 61 da Lei de Execuções Penais e introduzindo o Código Penal no artigo 215-A, que vai dizer o verbo praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro, incluído pela redação da Lei 13.718 de 2018. A pena reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Como já foi dito, percebemos que o tipo penal em comento foi introduzido no Código Penal Brasileiro pela referida lei, que revogou o artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Mas podemos perceber que tal revogação não provocou o fenômeno jurídico denominado abolitio criminis, que traz as seguintes consequências. Quem praticou a conduta tipificada na lei penal revogada não responde mais por suas ações, e o ato antes proibido se torna lícito. Mas o que ocorre no caso em enfoque é a continuidade, o típico normativo, já que a conduta descrita em uma norma agora encontra-se guarida em outro dispositivo legal. Pois bem, vamos de fato tratar do que? Do crime em si. O texto do tipo penal diz praticar contra alguém, o que exige que a conduta seja praticada contra a pessoa específica. Atendendo esse direcionamento a um número indeterminado de pessoas, por exemplo, alguém que se masturba em frente a uma multidão com o fito de chocá-la não incorre nas penas previstas nesse artigo, mas responder pelo artigo 233 do Código Penal, que prevê a prática de obscenidade em local público ou aberto ao público. Vale ressaltar, porém, que mesmo no meio da rua, se um indivíduo se masturba diante de alguém direcionando o dolo a esta pessoa, porque essa lhe desperta um impulso sexual, o sujeito se enquadra na conduta descrita no crime em comento. Entretanto, senhores, em si, a masturbação não é crime, mas ela leva para o ato libidinoso ou ato obsceno. Sim, ela pode sim ser enquadrada também como importunação sexual. Ela pode também levar outros mecanismos e talvez foi silenciado, até mesmo o juiz liberava quase que em seguida a prática do autor daquela infração, daquele delito, e era liberado. Mas por causa das muitas implicações e reações públicas, até mesmo diante de ônibus superlotados, no meio público, nas ruas, em festas, acontecia quase que diariamente, em praias, em multidões. As pessoas praticavam certas atividades no seu desempenho ali da sua masturbação. Isso causou uma certa repugnação diante da família, diante de quem não queria
uma situação de tão constrangedora, tão cenas tão fortes. Logo em seguida, o tipo penal exige que não exista a anuência da vítima. É óbvio que a prática do ato libidinoso se dá por vontade das pessoas envolvidas, e essas têm a idade adequada para essa prática. Não há o que se falar em crime, mas em libertinagem consensual. Faz-se necessário aí uma análise desse parágrafo, discorrer um pouco sobre o ato libidinoso e suas diferentes formas. As suas diferentes formas compreendem o que atos libidinosos, tanto a cópula vaginal, anal, sexo oral, quanto a masturbação e toques voluptuosos, como apalpadas nas nádegas, nas genitais e seio. É impensável que o tipo penal em questão comportaria uma cópula vaginal, pois não como praticar tal ato que, sem o consentimento da vítima, ou sem o uso de violência, grave ameaça ou fraude, no primeiro caso, não existiria tipicidade. Nos demais, faria o que a conduta desaguar em outro crime, que não a importunação sexual, pois o tipo, eu diria, em voga, traz uma subsidiariedade expressa no preceito secundário, se o ato não constitui crime maior ou mais grave. O ato libidinoso deve ser praticado com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de outro. Então, o elemento subjetivo é o dolo. Não se pode falar em importunação sexual se um médico mastologista toca o seio de uma mulher em um exame de mama, em outras situações que não tenha como ânimos a satisfação da lascívia. Tem que haver o que? O ânimos. Se tiver o ânimos, o dolo, a intenção, aí sim pode caracterizar. Por fim, crime admite tentativa, porém se torna um pouco improvável que alguém iniciando a execução deixe de consumar o crime por razões alheias à sua vontade, tendo em vista que o crime é unissubsistente, não admitindo que é o fracionamento da conduta, mas a possibilidade de isto acontecer casos concretos, se empregarem de nos mostrar. Entretanto, nobres senhores, há uma grande distinção entre importunação sexual, ato libidinoso e ato obsceno. Cada um tem as suas características, as suas formalidades. Até mesmo para advogados e para alunos do direito, essa distinção entre esses artigos, eu diria aos nobres senhores, esse panorama é bastante crítico e evolutivo, mas devido às grandes questões que na sociedade têm repercutido e têm trazido uma avalanche de situações inusitadas, eu diria que prática de tais atos, igual aqui na minha cidade, em uma determinada loja movimentada no centro, um tal indivíduo foi surpreendido em prática se masturbando dentro do próprio banheiro, o qual a doméstica ali, as auxiliares de serviço, o surpreendeu em tais práticas e foi preso em flagrante delito. Nobres senhores, relacionado a esses tipos de situações, esses delitos têm causado aí preocupação e o legislador se preveniu diante também desse crime que é chamado de importunação sexual pelo artigo 215 do Código Penal Brasileiro. E dentro desse mesmo artigo, que é praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Entretanto, nobres senhores, cabe aí uma análise do ponto de vista jurídico, que cada caso é um caso, e cada problema é um problema. Deve ser analisado à luz de todo o contexto histórico, dos fatos, do direito e da denúncia. Não deixe de denunciar. Abra sua boca e fale alguma coisa. Denuncie. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo no coração. Até mais.